Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conferindo com a gente de segunda a sexta-feira, a discussão, o debate, sempre com os temas importantes, a pauta aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista, com as personalidades da cidade, da região e do país, discutindo também, claro, os temas de interesse nacional. De segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, aqui o Ponto de Vista, e a nossa reprise você acompanha e confere também de segunda a sexta-feira às 8 da noite, não é? Hoje um programa especial direcionado à comemoração do Dia de Portugal, né? Comemoração aqui na cidade de Santos, vai se dar no próximo domingo, dia 11, sempre na Praça Mauá em Santos, mas os eventos evidentemente que se espalham aí pela cidade já estão espalhados por vários pontos da cidade há alguns dias, né? O ápice será na Praça Mauá no próximo domingo. Para falar muito sobre o Dia de Portugal, sobre as coisas de Portugal, né? Sobre essa relação fraterna entre santistas, não é? Brasileiros e portugueses ao longo de toda a história. Muito prazer, a gente recebe aqui o Zé Augusto Rosário, que é o gestor do Consulado Português aqui na cidade de Santos. Prazer revê-lo, Zé Augusto, tudo bem? Olá, Boturão. É um prazer sempre e uma honra participar do teu programa. Boa tarde aos amigos do Ponto de Vista. E já de antemão agradecendo a oportunidade de trazer novidades não só da nossa comunidade portuguesa da Baixada Santista, mas também de Portugal. Muito bem, Zé Augusto conosco e a satisfação também de receber aqui o conselheiro das comunidades portuguesas que participa conosco, nos dá satisfação da sua presença, Vasco Frias, para mais essa edição do Ponto de Vista e, claro, para falar muito da história também, contar um pouquinho de história aqui, sempre é bom, né? Prazer recebê-lo. Tudo bem, seu Vasco? Um prazer é muito grande, um prazer a todos nossos da comunidade luso-brasileira, da Baixada Santista e não só. Porque hoje, aliás, amanhã, que é dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, dia 10, é o dia máximo do nosso querido Portugal. Haja visto que amanhã nós teremos em São Paulo o Presidente da República de Portugal e também o Primeiro-Ministro. Mas o que nos traz hoje aqui é realmente o dia 11, que é a festa já tradicional que nós fazemos lá no Largo de Valongo, em frente à igreja de Valongo, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter um dia cheio de felicidades, de aventura, sem dúvida nenhuma, que iremos ter o folclore, os fados e guitarradas, iremos ter artesanatos, as bordadeiras que vêm lá do Morro de São Bento, como sempre, e também comidas típicas portuguesas. Tremoços, o alheiro, o caldo verde, a linguiça, o vinho de bacalhau. Claro que tem que ter vinho, branco e tinto. Vai estar frio no domingo. Branco e tinto. E vamos ter um show realmente sensacional. O início será às 9 horas da manhã, com uma missa solene, no Largo. E nós convocaríamos toda a comunidade luso-brasileira da nossa região que fossem assistir e, se possível, levassem lembranças, um chile, um lenço, característicos para nós comemorarmos com muita ênfase dia de festa. O Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Claro. Bárbara Camargo, companheira jornalista, mais uma vez acompanhando as redes sociais, participa com a gente mais uma vez. Tudo bem, né, Bárbara? Tudo bom? Boa tarde a todos, boa tarde, Edgar, boa tarde especial para você que está em casa, que já pode participar aqui do Ponto de Vista pelo Facebook, que é o facebook.com/Ponto de Vista com Edgar Boturão, por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Boa noite também para você que está acompanhando a gente pela reprise. Pois é, acompanhando a gente pela reprise, sempre lembrando, não é? Hoje o tema é fechado aqui no Dia de Portugal, mas as coisas estão acontecendo, o julgamento aí da chapa Dilma Temer, que pelo jeito vai dar 4-3 favorável ao atual presidente da República, ele vai seguir aí sangrando mais um período, a gente não sabe até quando, mas nesta diferença no programa que nós estamos agora, 1h30 da tarde, ao vivo até o início da reprise às 8 da noite, como eu sempre digo aqui, uma série de acontecimentos podem se ocorrer durante esse período, né? Você tem aí outras informações até impactantes, se bem que acontece todo dia, uma série de coisas novas pelo mundo afora. A Bárbara tem alguma relação familiar com Portugal, não?
Não que eu saiba. Não que você lembra, não é? Talvez Sabe, enfim, né? um bisavô, mas assim, a minha bisa contava que talvez ele fosse, mas ela também não sabia, eu acho. Então, não tem. Muito bem. Claro que aqui o Vasco Frias é português, o Zé Augusto é Cabo-verdiano. cabo-verdiano. É de Mas Cabo Verde. logo vai ser português. Logo vai ser português também, né? Tá verdade. certo. Eu sou filho, né? Sou filho, neto, entendeu? A mãe portuguesa, já falecida, meu pai brasileiro e os 4 avós Aliás, de uma região portugueses. muito bonita, Ovares. Ovar, É uma Ovar. região muito bonita mesmo. Ovar e a mãe da Lausanne, né? Também uma região bastante interessante, muito legal de Portugal. É difícil não ter uma relação, né? Não, Aqui. A nossa cidade ela foi de fato construída por muitos imigrantes portugueses que vieram ao longo do tempo para o Brasil. Tivemos grandes vagas de imigração logo após as grandes guerras e também no período do salazarismo, onde Portugal atravessou um período muito grande Ditadura militar, de né? ditadura. E o Brasil era um destino natural, porque era um país tropical, era o país do futuro, né? Como sempre. Naquela época já era, e a facilidade da língua. De maneiras que para o Brasil vieram muitos e para Santos mais ainda. Santos chegou a um período em que havia mais portugueses que próprios santistas nessa cidade. Construímos a cidade. Você passa aí em esquinas, percebe, as 4 esquinas tem um comércio, e o comércio normalmente é uma padaria, um açougue, pertencente a cidadãos portugueses ou seus descendentes. E também Portugal trouxe uma contribuição muito grande para a nossa cidade, que foi desde Santa Casa, e estes imigrantes que hoje são grandes construtores. Então, tudo isso envolve e liga Santos a Portugal. Se me permite, quero dizer o seguinte, que a Santa Casa foi a primeira Santa Casa do Brasil. Do Brasil. E a Beneficência Portuguesa de Santos também foi a primeira Beneficência Portuguesa do Brasil. E a Beneficência Portuguesa tem lá nos seus quadros, a sua história, enfim, mão, braços, troncos, os membros todos, não é? De fundação portugueses, né? Sustentaram a Beneficência e tocaram a Beneficência para frente durante muitos anos, né? Sem dúvida nenhuma. Depois que isso foi se perdendo um pouco, né, na história, a Beneficência passa aí, como muitos hospitais, né? Momentos de lamentáveis problemas aí que vão se sucedendo, infelizmente para todos nós que necessitamos de uma saúde de boa qualidade, né? Mas o Zé Augusto tocou aqui na ditadura do Salazar e o Vasco Frias disse que chegou aqui ao Brasil em 1957, foi isso, né? 57. O governo já era de Salazar, né? Já era de Salazar. Salazar, né? Mas eu acho que valeu a pena. Salazar, acho que teve uma época muito boa, ele só ficou um pouco tempo demais. Gostou demais do poder da cadeira? Exatamente, porque ele realmente é que equilibrou como financeiro, como ministro das Finanças, ele realmente colocou Portugal no seu devido lugar e foi muito importante. Agora, depois, claro, ele ficou 20 anos a mais. Só? 20 anos a mais, isso aí tirou um pouco do potencial e até da expansão de Portugal. Ele fechou muito com a economia, mas de qualquer maneira, eu acho que foi um grande primeiro-ministro. Salazar ainda foi Mas um grande primeiro-ministro. o período crítico do regime do Salazar foi quando da luta pela independência das ex-colônias. Sim, Nesse sim. período, Cabo Verde, por exemplo. Cabo todas Verde, as colônias. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E neste período, os cidadãos portugueses eram convocados para ir às colônias combater. Perfeitamente. Então, o cidadão português, quando estava ali entre os 16 e 17 anos, se ele não tomasse rumo para fora, ele automaticamente era convocado para ir servir a tropa, como se chamava Eu, por naquela exemplo, altura. vim por causa disso. Você vê por causa disso? Assim como o Vasco, a exemplo do Vasco, uma grande parcela de imigrantes portugueses que estão hoje no Brasil vieram exatamente para evitar o conflito nas ex-colônias. Nas Áfricas. Porque a população portuguesa nunca foi lá muito grande. Ficou em quase todos os países da Europa, né? Você tem população, comparado ao que nós temos no Brasil, 200 e poucos milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes no estado de São Paulo, por exemplo. Portugal hoje tem 15 milhões, é isso? Não, tem 10 milhões 10 e milhões meio. e meio. Fora de Portugal temos 5 milhões, mas na verdade Portugal temos 10 milhões e meio. Na época tinha muito menos, né?
Então, me parece que, sei lá, 80% do jovem estava realmente destinado Para a tropa. Para a tropa. Né? E aí você veio para o Brasil e desembarcou no Rio de Janeiro. Não, eu praticamente até já vinha quase fugido, porque eu já vim com 18 anos. E 18 anos Já estava convocado, não é? Já estava convocado, que eu já estava convocado. Mas eu tive a felicidade de ter um general lá que era amigo do meu pai, e eu vim praticamente clandestino. Vim com carta de chamada, mas vim praticamente clandestino, porque já não podia embarcar nessa altura. Nessa época já não podia embarcar para fora de Portugal. Então, como falou o José do Rosário, como eu, muitos e muitos e muitos saíram de Portugal para não enfrentarem a tropa nas Áfricas. E muitos vieram se estabelecer comercialmente aqui, como o Zé Augusto lembrou bem, as padarias, os mercados, enfim, e muita gente na construção civil. Né? Aqui na cidade, na região, né, Zé Augusto? É uma marca registrada da colônia, né? É verdade. O nosso maior contingente de cidadãos portugueses aqui na cidade de Santos são os arauquenses. E eles vieram atuando na panificação, nos açougues. E o segundo maior contingente são os madeirenses, que foram ser prestadores de serviço, trabalhar no cais. Madeirenses da Ilha de Madeira. Da Ilha da Madeira. E que se estabeleceram lá no Morro de São Bento. Depois, então, aqui progrediram, né, profissionalmente e se transformaram, no Brasil, se transformaram construtores. Já os construtores são mais da região de Leiria e a grande maioria de chão de couce, né, no Conselho de Ancião, de onde é o seu Armênio, o João Simões, o Sr. Antônio. Né, esse pessoal é tudo dali de Leiria. E tem feito muito, esse grupo tem feito muito pela cidade, né, no ramo da construção civil, não há dúvida nenhuma. E o Vasco Frias desembarcou no Rio de Janeiro e começou a vida por lá? Comecei, fiquei 5 anos no Rio de Janeiro, Qual a área da atuação? Da sapataria. Sapataria. A minha profissão em Portugal era sapateiro, então eu comecei a montar uma sapataria lá, cheguei a ter duas lojas de calçados lá. E depois eu vim para São Paulo e mudei de ramo. Aí fui para o ramo hospitalar e vim aqui para Santos, inclusive em 1966, também na parte médica, onde tivemos aqui o Hospital Menino Jesus, a Sociedade Luz Brasileira de Santos, e onde construímos também aquele hospital que hoje na Barão do Paranapiacaba. E até hoje ainda estou no ramo de medicina, mas hoje praticamente na parte de seguros. Seguro-saúde? Não, seguros gerais. Seguros gerais? Seguros gerais. Ah, tá certo. Bom, fugiu um pouco, né, da área que nós estamos comentando aqui. Tá certo também, né? Não é todo mundo que vai seguir o mesmo caminho, né? Senão ia ser um congestionamento aí, uma disputa palmo a palmo, né, pelo mercado de trabalho, se todo mundo. Mas os nossos portugueses estão em todos os segmentos. A comunidade luso-brasileira está em todos os segmentos. Pode crer que está em todos os segmentos e grandes empresários, damos exemplo, sou Armênio Mendes, sem dúvida nenhuma. E em São Paulo, por exemplo, as maiores indústrias que nós temos em São Paulo, uma das maiores indústrias, Votorantim, não é? Que é filho de portugueses, neto de portugueses e tantos outros, né? Então, o português, ele seguiu todos os segmentos que há no Brasil e, sem dúvida nenhuma, fez muito pelo crescimento do Brasil. A colônia portuguesa no Rio de Janeiro é enorme, né, Augusto? É tão grande quanto a de São Paulo. Eu tenho aqui a informação de que estão inscritos no Consulado Geral do Rio de Janeiro em torno de 150 mil cidadãos portugueses. O mesmo número nós temos também em São Paulo. Já Santos, nós já somos a terceira maior comunidade portuguesa do Brasil, com 46 mil cidadãos portugueses inscritos. Em Santos? Em Santos. Com potencial de crescimento muito grande, porque com a possibilidade agora os netos também adquirirem a dupla cidadania, esse número vai crescer exponencialmente. Temos condições de chegar aí até 120 mil cidadãos portugueses na região. Desculpa, eu disse Santos, não. Região mesmo. Baixada Santista e mais o Vale do Ribeira, que está sob a jurisdição do Consulado Honorário de Portugal em Santos. Portanto, em pouco tempo nós teremos aí um contingente bem maior de pessoas com cidadania portuguesa. Agora, não sei se é impressão minha,
Parece que nos últimos anos vem crescendo muito, não é? Essa procura pela dupla cidadania, não é assim, não? Sim, e por vários motivos, né? Nós podemos aqui elencar alguns. Tem muita gente que vai buscar a dupla cidadania para fazer um resgate de raízes porque tem o orgulho da sua herança lusitana e quer fazer um resgate de raízes, ver lá onde nasceu o avô, o pai. Outros querem ir para estudar em Portugal, porque sabe que Portugal oferece educação de muita qualidade e de civilidade. Outros vão buscar Portugal porque querem ter um desenvolvimento profissional, vão para lá como investidores. E também aqueles que agora aposentam no Brasil e querem gozar sua aposentadoria num país de uma cultura diferente. Portanto, esses vários motivos fazem com que vão ao consulado buscar dupla cidadania pensando em viver Portugal. Bom, e para viver em Portugal? Todo mundo fala que as coisas estão bem, Portugal melhorou nos últimos anos, a economia é uma economia estabilizada, a saúde, você que está nos acompanhando aí, cuidado, não caia da cadeira, a saúde de Portugal é pública. Você não paga lá plano de saúde, nem coisa nenhuma, né? E é bem atendido. Estou falando a verdade, não? Claro que sim. Não é verdade mesmo. Isso é um diferencial enorme, né? Sem dúvida. Favorável ao cidadão. Hoje, inclusive, até o próprio medicamento. Até os próprios medicamentos são gratuitos, a maioria deles são gratuitos. Quer dizer, a saúde em Portugal hoje é muito boa. E estamos atravessando uma fase áurea, uma fase muito boa. Portugal, hoje, é considerado o terceiro país da Europa mais seguro da Europa. Quer dizer, isso já vale muito por isso. O ano passado, nós tivemos a felicidade de nós temos 10 milhões e meio de habitantes em Portugal. E o ano passado nós tivemos 20 milhões de turistas em Portugal. Quer dizer, então isto realmente é muito importante para Portugal. E não é tão caro também, não né? Tão caro. Hoje você vive tranquilamente em Portugal com 4, 5 mil euros, com toda a tranquilidade. Até com 3 mil euros já se vive bem em Portugal. Quer dizer, então, pelo sossego, aquilo que o nosso gestor do consulado, o José do Rosário, sem dúvida nenhuma que é uma pessoa que entende perfeitamente hoje da comunidade luso-brasileira da Baixada Santista, porque está todo dia com ela, e eu quero neste caso aqui também enaltecer o José, pelo trabalho magnífico que faz no Consulado Honorário de Portugal em Santos. Claro, temos o chefe, o Sr. Arménio, que é o nosso cônsul honorário, mas quem faz, na verdade, o trabalho é o José. E o José tem um carinho muito especial pela comunidade luso-brasileira. Há muitos anos atrás, nós, como conselheiros das comunidades portuguesas, eu, José Duarte de Almeida Alves, presidente do Centro Cultural Português, sofríamos muito com isto, porque só tínhamos reclamações no consulado. Era um problema muito sério. Nós chegamos a ter o pessoal ir às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e ficavam na rua para pegarem uma ficha, para serem atendidos, e muitos terminavam as fichas e tinham que ir embora. Hoje não. Hoje, além de ter o seu cafezinho no consulado de Portugal e Santos, temos os gestores e os funcionários que realmente atendem maravilhosamente, e nós só recebemos elogios. Zé, eu queria sinceramente, em nome do Conselho, em nome da comunidade portuguesa, fazer aqui os nossos agradecimentos, e já o fizemos quando tivemos aqui o Sr. Ministro das Relações Exteriores, o Sr. Secretário das Comunidades Portuguesas, há um mês passado atrás, onde fizemos ver que realmente o nosso consulado de Santos, posso dizer o seguinte, que talvez seja o consulário honorário do mundo que melhor atende. Parabéns, Zé. Eu não sei se é o que melhor atende no mundo, mas com certeza atende muito bem a todos que vão lá. As explicações são facílimas de ser compreendidas, enfim, as pessoas têm um bom atendimento. O que não aconteceu, como diz aqui o Vasco Frias, e é absoluta realidade, cheguei a passar por isso, você sofria até constrangimento ali no guichê. Que era patada em cima de patada, entendeu? O funcionário era a realidade, não olhava para a cara de ninguém. Eram maltratos assim impressionantes, né? Após essa mudança radical que houve, com o Armênio Mendes assumindo aqui o consulado e a delegação aqui para o
o Zé Augusto como gestor, realmente a mudança foi da água para o vinho. Eu assino embaixo o que foi dito aqui. Parabéns pelo trabalho, viu, Zé? Muito obrigado, comendador Vasco, pela referência. E Boturão também, como utente, já esteve no Isto é consulado a minha conosco. obrigação como conselheiro, a minha obrigação de reconhecer os serviços prestados à comunidade luso-brasileira. Mas sabem qual é a nossa dedicação para a comunidade portuguesa? E não é por acaso. Eu cresci nesse meio, cresci com a comunidade portuguesa e aprendi muito. É nossa obrigação prestar um bom serviço, mas também de minha parte, em particular, é uma retribuição a tudo aquilo que também recebi da comunidade portuguesa. Mas falando de Portugal, de fato a saúde é uma das coisas que atraem pessoas a irem viver em Portugal. É um sistema de saúde de qualidade, como disse o Boturão, não há pagamento, né? E também o item segurança é um dos motivos pelos quais as pessoas estão deixando o Brasil para ir viver em Portugal. Uma das maiores reclamações das pessoas que vão ao consulado buscar dupla cidadania é segurança, segurança, segurança. E como o comendador falou, Portugal é hoje um dos países mais seguros da Europa. Esse período que a Europa está vivendo de terrorismo está fazendo também com que muita gente do norte da Europa emigrem para Portugal para viver em Portugal. E, inclusive, muitos artistas dali do norte da Europa estão comprando casa em Portugal. Dos Estados Unidos, a Madonna agora acabou de comprar uma casa no Algarve, vai viver em Portugal. Não, e que vai comprar uma também, e vai comprar uma também lá perto da minha terra. Agitado, hein? Vai comprar uma também perto da minha terra também. A Madonna. Madonna. É verdade, mas Portugal vem num crescente muito grande, já deu passos largos para fora da crise que se instalou até 2013. Os índices de desemprego vêm caindo vertiginosamente. Podemos dizer que nós retomamos o crescimento, né? E tudo isso por conta de quê? De Portugal ter bem entendido o que a Troika lhe recomendou. Portugal teve que adotar medidas de austeridade, diminuir o funcionalismo público, aumentar impostos, diminuir salários, e Portugal fez dessa forma e abriu as portas ao investimento estrangeiro. Então, esse conjunto de fatores fez com que Portugal retomasse seu crescimento e está em bom caminho nesse momento. Disso tudo que você falou, eu só não gostei da parte de aumento de impostos, tá bom? Realmente. Infelizmente, são medidas impopulares, mas era um fator que teria que ser agregado. Foi necessário porque nós entramos na Troika e nós éramos obrigados, e somos obrigados, a prestar contas. Então, na verdade, isso foi necessário e só assim é que nós podemos crescer, porque diminuímos a despesa, não é? E tivemos que crescer nesse Talvez o telespectador não tenha noção do que seja a Troika. Na verdade, Portugal recorreu ao FMI e ao Banco Mundial. Exatamente. Por isso, foi favorecido pelo FMI e pelo Banco Mundial, mas teve que adotar essas medidas impopulares, medidas de austeridade, para poder novamente estar estável. E outra coisa que está muito interessante hoje em Portugal e que tem ajudado bastante é a coesão entre o governo. Ou seja, como é parlamentarismo, nós temos lá a figura do primeiro-ministro e do presidente da República. E esses dois têm se entendido muito bem. Isso tem ajudado a manter a estabilidade política e manter Portugal num nível adequado para a retomada do crescimento. Fundamental essa ligação entre o primeiro-ministro e o presidente da República. É importantíssimo e hoje eles inclusive são de partidos diferentes, mas se entendem muitíssimo bem. Aliás, o presidente da República se elegeu como independente, não se elegeu por nenhum partido, mas de qualquer maneira ele tem o seu partido. Mas eles se entendem muito bem e hoje realmente Portugal politicamente está muito bem. Politicamente estabilizado, diferente de nós aqui que estamos vivendo aí uma barafunda terrível, né? Interminável, uma confusão enorme. O presidente pode até ser levado ao STF para ter que depor sobre as delações da JBS, enfim. Se ele cair, assume o Rodrigo Maia, que também já é indiciado lá, não é? E também já vem sendo apontado em várias delações, como o próprio presidente do Senado, enfim, uma barafunda danada, né? Não se sabe exatamente como é que o Brasil vai sair dessa situação. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência falando mais de Portugal, em instantes.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. A Portuguesa Santista vai enfrentar a Portuguesa da Capital, São Caetano, Taubaté, Água Santa, Santos B, Juventus e Nacional. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Muito bem, estamos de volta aqui na sequência do Ponto de Vista, um programa especial falando sobre Portugal, né? Para muitos a pátria mãe, para outros a pátria irmã, né? Essa relação é realmente fraterna sempre entre brasileiros e portugueses. Aqui José Augusto Rosário conosco, ele que é o gestor do consulado português aqui na cidade de Santos, na região, né, José Augusto? Na região, né? A região metropolitana, o Vasco Frias, conselheiro das comunidades portuguesas e suplente de deputado. Depois ele vai explicar direitinho como é que funciona essa questão toda. E a Bárbara com a gente aqui, já com algumas participações, perguntas, por aí, né, Bárbara? Exatamente, hoje tem bastante participação. As pessoas estão querendo saber dos senhores se já está legalizado por Portugal a emissão de nacionalidade portuguesa para netos de portugueses nascidos aqui no Brasil e quais são os procedimentos para providenciar esse documento. Porque antigamente é só para os filhos, né? José Augusto. De fato, o direito à nacionalidade sempre foi por descendência, ou seja, a partir do português, que passava para o filho, que passava para o neto e para o bisneto e assim por diante. Existe já hoje uma lei para netos, mas essa lei ela só dá o direito à nacionalidade, se conseguir, a partir do momento em que é atribuída, né, para frente. Ou seja, se eu dei entrada hoje, no mês de junho e no mês de setembro, ela fosse aprovada, eu teria o direito à nacionalidade a partir de setembro para frente. A nova lei, que eu acho que é a questão do telespectador, foi aprovada já em maio de 2015, ela foi regulamentada o mês passado, mas falta ainda a sua publicação no Diário da República. E qual é a diferença entre a lei nova e a lei antiga? É que a lei nova, ela te dá direito de origem, ou seja, se você adquirir a nacionalidade portuguesa, se for aprovada, ela vale desde o teu nascimento. Ou seja, mesmo no passado, né, se você teve filhos no passado, essa lei vai enquadrar. No caso, seriam os bisnetos. Portanto, o neto entra com o processo de nacionalidade, sendo deferido, ele tem o direito desde o nascimento e os filhos que nasceram nesse período também teriam direito à dupla nacionalidade. Mas tudo isso ainda vai depender da publicação no Diário da República, onde vão esclarecer que documentos vão ser necessários, que provas de afinidade serão necessários, qual o valor da taxa a se pagar para se dar entrada num processo de nacionalidade
através dessa nova lei. Ou seja, Eu vai acredito que expandir até ao fim muito do mais, né? mês, eu acredito que até ao fim do mês de junho, pelo menos foi isso que nos prometeu o Sr. Primeiro-Ministro, quando esteve aqui da outra vez, porque isso também depende muito da Ministra da Justiça de Portugal. Mas eles nos prometeram que até ao fim do mês de junho isso estaria praticamente regulamentado. O José falou muito bem, ele sabe melhor do que ninguém esse esclarecimento, mas eu acredito que até ao fim do mês, no máximo em julho, nós teremos essa... Vamos torcer. Vai expandir muito mais essa possibilidade de novos portugueses, novos brasileiros obterem a nacionalidade, né? Porque Não, e nós como conselheiros das antigamente- comunidades portuguesas temos a obrigação de cobrar isso do governo, porque nós somos muito cobrados. Quando vamos lá à Assembleia da República em Portugal, nós somos muito cobrados nesse sentido. Não só nós aqui do Brasil, do mundo inteiro, não é? Então temos essa necessidade de cobrarmos do governo e cobramos. E cobramos do governo. Nós tivemos até, quando estivemos a última vez em Lisboa, na Assembleia da República, tem um conselheiro que é de Belo Horizonte, que é promotor público, e cobrou muitíssimo bem lá do secretário das Comunidades Portuguesas, e ele nos prometeu que até ao fim de junho estaria tudo regulamentado. Agora vamos. Antigamente era muito restrito, né? De fato, mas O filho- agora... E era uma assim, dificuldade danada, 1 ano e meio, 2 anos, esse processo todo. Às vezes muito mais. Mais até, né? Sim, agora ficou muito mais rápido. Nós desburocratizamos muito esse processo, criamos muitos apoios informáticos que ajudam para que esse processo seja mais célere. Ainda assim, a dupla cidadania é a nossa maior demanda hoje. E existe uma gama enorme de pessoas esperando a publicação dessa lei para buscar também o seu direito à dupla nacionalidade. Agora, estabilidade econômica, não é? Segurança, saúde, educação públicas de boa qualidade, não é? Claro que tudo isso acaba fazendo com que Portugal se transforme num país bastante atrativo. Falamos da Madonna, outros artistas do norte europeu comprando residências em Portugal, muitos brasileiros indo a Portugal, às vezes até para morar mesmo, né, definitivo, enfim. Portugal está preparado para esse momento? Está sim. Inclusive, hoje o maior investidor, até há pouco tempo, era a Índia. Aliás, a China. Era a China. Hoje não. Hoje é o Brasil, o maior investidor em Portugal. Quer dizer, então os grandes investidores e até pessoas para morar em Portugal, o Brasil está realmente inclinado a visitar e a morar em Portugal. Eu acho que isso é muito importante, mas está preparado para isso. Mas isso se explica da seguinte forma. Portugal, enquanto esteve mergulhado na crise, ele perdeu muita gente para os outros países da Europa. Então, muita gente saiu para ir trabalhar em França, Inglaterra, Alemanha, que nós chamamos naquela altura de fuga de cérebros. Então, Portugal hoje precisa suprir um contingente, até bem recentemente o número era de 900 mil pessoas, para ajudar na retomada do crescimento. Por isso, Portugal tem vindo ao Brasil constantemente, as universidades têm vindo ao Brasil fazer propaganda das suas universidades para levar estudantes brasileiros para lá. Tem vindo fazer propaganda também de como o brasileiro pode investir em Portugal. O Visto Gold foi uma sacada muito interessante. O Visto Gold, a partir do momento que o cidadão compra um imóvel no valor mínimo de 300 mil euros numa região demarcada de Lisboa, ou 500 mil euros em qualquer região de Portugal, ele adquire um visto de permanência, que ele pode morar e se estabelecer em Portugal, levando a sua família, basta que adquira um imóvel em Portugal. E depois de um determinado período, ele pode inclusive pedir a nacionalidade portuguesa. Então, tudo isso ajudou Portugal, né? E tudo isso tem sido atrativo para que não só brasileiros, mas, como disse o comendador, os chineses e pessoas de outras nacionalidades sigam para Portugal e tentar se desenvolver ali. Na verdade, é uma retomada, né? Do terreno perdido aí, anos atrás, momentos ruins aí, porque passou Portugal, né? Tem mais alguém aí, Bárbara, para Nós temos uma pergunta relacionada à política, pode ser? Pode, não. À vontade, estamos aqui para tudo, né? O Uriel Vilas Boas, nosso amigo, ele quer saber como é que os portugueses avaliam a crise política aqui no Brasil. Como é que está
Como é que está rolando por lá, por Portugal, tudo que vem acontecendo aqui? Lembrando que o Vasco Frias vai explicar aqui para a gente agora, antes da resposta, né? Se disputou, participou da eleição, candidato a deputado, né? Sim, é deputado da Assembleia da República de Portugal. A Assembleia da República. Isso já faz alguns anos atrás, porque existem 4 deputados pelo círculo fora de Portugal. 2 deputados pelo círculo fora da Europa e 2 deputados pelo círculo da Europa. Você é do círculo fora da Europa, que vai da África até a Austrália, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Uruguai, Argentina, Paraguai, enfim, vai até a Austrália. Então nós temos 2 candidatos. Por acaso, há muitos anos que vêm sendo eleitos 2 deputados pelo Partido Social Democrata. Hoje, inclusive, são os 2 deputados pelo círculo fora da Europa, são do nosso partido. E eu disputei, sem dúvida nenhuma, fiquei como terceiro suplente, que são os 2 deputados, lá é por lista. Lá é por lista. Quer dizer, então, vota no partido. Vota no partido e é o número 1, número 2 e tal. Então, dependendo dos votos que o partido obtiver, não é isso? Então, pelo Círculo Fora da Europa, foram eleitos os 2 deputados, eu fiquei como terceiro suplente, mas de qualquer maneira foi muito bem. Mas é interessante esses deputados, é muito pouco, no meu modo de entender, para 2 deputados para suprirem essas dificuldades que tem, principalmente hoje na Venezuela. Temos um problema muito sério na Venezuela. Os portugueses estão sofrendo horrores na Venezuela e os portugueses e os imigrantes portugueses da Venezuela, a maioria deles são da Ilha da Madeira, são madeirenses. E temos grandes empresários, muitos empresários, nós temos mais enfim, uma infinidade de portugueses lá na Venezuela. Estão sofrendo muito, E nós temos realmente muitas dificuldades, inclusive agora o Dido cultural que estava em São Paulo foi para a Venezuela também para ajudar lá. O seu secretário das comunidades portuguesas está na Venezuela também, mas estamos com muitas dificuldades na Venezuela. E outros países também, por aí afora. Mas, de qualquer maneira, é muito importante explicar esse detalhe. Imaginem 2 deputados pelo Círculo Fora da Europa para percorrerem todos esses países onde nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos temos muito português, na Venezuela temos muito português, na Argentina. Tem português na Argentina? Muitos portugueses na Argentina. No Uruguai temos muitos portugueses no Uruguai, para não dizer em Angola, Moçambique, Macau, Timor. Mas mencionou a situação da Venezuela, que é a mais crítica, claro. Portugal está muito preocupado com o que está acontecendo na Venezuela. O governo Maduro é uma verdadeira tragédia. Na Venezuela, sim, é terrível o que acontece lá. Nós temos na Venezuela cerca de 300 mil cidadãos portugueses vivendo. Imagine. Ele é um ditador disfarçado, né? É verdade. Não, acho que ele não é disfarçado. Não, né? Estão sendo saqueados, e é uma série de problemas. Mas Portugal acompanha com muita apreensão, não só a situação da Venezuela, aqui o nosso vizinho, mas também a situação política no Brasil. Porque por vários motivos, não só das relações de amizade entre Brasil e Portugal, mas também porque o Brasil é um dos principais parceiros econômicos de Portugal. Claro. Então, tudo que acontece aqui fatalmente vai refletir lá. E não diria só Portugal, mas todo mundo acompanha apreensivo o desenrolar deste cenário político. Do meu ponto de vista, eu diria, nesse momento eu não sei o que é pior, né? Se é permanecer o Temer ou se sair o Temer, mas alguma coisa precisa ser feita e urgente para que o Brasil volte a ter paz na sua vida política. E que a prosperidade retome aí o caminho da economia, né? A nossa fé é que tudo corra bem e que tudo siga. Eu acho que o Brasil já passou fases muito difíceis. E superou. Eu acredito que nós vamos superar mais essa, sem dúvida nenhuma, porque o país é muito rico, o país é muito potencial. E eu acho que o povo é bom. Agora, precisamos realmente de políticos mais sérios. Eu faço minhas as palavras do João Borges, que
jornalista da linha econômica da Globo News, quando ele disse recentemente, há 15 dias aproximadamente, na eleição de 2014, quando fomos ao segundo turno, o Brasil realmente não tinha chance. De um lado, Dilma Temer, do outro lado, Aécio Neves. Realmente, 2014 tem que riscar do mapa político eleitoral do Brasil. É só para resgate histórico, né? O que não devemos fazer, né? É levar uma dupla dessas para uma disputa de segundo turno. Agora, nas comemorações do Dia de Portugal, oficialmente são amanhã, dia 10, né? 10 de junho, o presidente português e o primeiro-ministro de Portugal estarão aqui, né? Sim, na verdade, virão para as comemorações. Sim, na verdade é um conjunto de eventos e de atividades para celebrar o dia que se chama Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Aqui na nossa região, o Consulado Honorário de Portugal em Santos, o Conselho das Comunidades Portuguesas e o Centro Cultural Português desenvolveu uma série delas, a saber, hoje nós temos às 15 horas uma celebração na Escola Portuguesa. Mais tarde, às 20 horas, no Centro Cultural Português, vamos ter uma sessão solene com palestra da jornalista Vera Leon, em alusão ao Dia de Portugal. Palestrante. O sábado nós guardamos para a recepção do primeiro-ministro Antônio Costa e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Teatro Municipal em São Paulo. Que vem fazer uma visita, vocês estavam comentando comigo, é uma visita realmente direcionada a essas comemorações, exatamente. Né? Porque não é uma visita oficial ao país, né? É um encontro único exclusivamente. Não serão recebidos pelo presidente Temer, nada disso? Não. Não é uma visita bilateral. Eles vêm apenas no âmbito da celebração do Dia de Portugal e encontro com a comunidade portuguesa, porque o dia também é da comunidade portuguesa. Portanto, vamos recepcioná-los no Teatro Municipal, vão participar também da deposição de flores no busto de Camões e dali partem para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro voltam a Portugal. Ou seja, vão ficar 2 dias aqui no Brasil, praticamente um dia e meio, Santos também ainda vamos ter outra comemoração, né? Vamos falar dela daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalinho, aí na volta a gente vai abrir aqui todo o calendário aqui que está montado aqui para o Dia de Portugal aqui na cidade de Santos, que vai ser no domingo, né? A festa no domingo, dia 11. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Tu soube que... Do rendimento das novas contratações do Santos? Da atitude da prefeitura diante a greve? Não, do último atentado islâmico da semana. Então a gente vai falar da Briosa, do campeonato. Então vamos falar o que tá rolando esse mês em Catar. Pô, o que eu ia falar é que o Santa Portal tá de cara nova, mas você já tá a par da novidade, né? O Santa Portal está de cara nova. Confira tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo, em santaportal.com.br. Aqui é Mariana Leão e eu quero te dizer que eu já assisti algumas previsões feitas por você. De fato, você é uma pessoa muito mística e tem um dom especial. Quero continuar te assistindo, ainda mais agora, né? Com um programa novo na TV Santa Cecília. Então, olha, meu querido, boa sorte para você. Quero te assistir. Sucesso. Beijo. Programa O Guru, com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o Dia de Portugal na pauta, né, no tema aqui com o nosso Zé Augusto do Rosário, que é o gestor do consulado aqui em Santos, nosso Vasco Frias, conselheiro das comunidades portuguesas, a Bárbara também atenta às redes sociais. Queria focar aqui, né, ao folder aqui, dá para a gente fazer aqui uma divulgação maior, mais interessante aqui. Patrocínio não falta, que beleza, hein? O pessoal comparece mesmo e colabora com os festejos do Dia de Portugal. Então está aí a data, dia 11
no domingo. E o evento começa logo cedo, 9 horas da manhã, não é isso? Às 9 horas da manhã nós já temos a missa. No Valongo. No Santuário do Valongo, mas vai ser uma missa campal. Vai ser já no palco dos eventos. E vai ser celebrada pelo Frei João. E dali, depois da missa, começa uma festa incrível. Esse é um evento muito interessante, Boturão, porque é o único evento onde nós conseguimos reunir todas as categorias da comunidade luso brasileira. Desde do anônimo do Morro de São Bento ao empresário que mora no Gonzaga, participando, como você disse, como patrocinadores, participando efetivamente como voluntários nesse evento. E é um evento muito legal porque através dele nós estamos conseguindo também passar um pouco da cultura e das tradições portuguesas para os nossos descendentes. Então imagina... Só antes da gente seguir no evento de domingo, você falava antes do intervalo sobre os eventos que vêm se sucedendo, né? Sim. Por exemplo, hoje temos um evento lá no Centro Cultural com a palestra da Vera Leão, não é isso? Às 8 da noite? Às 20 horas. 20 horas, tá certo. Então, quem quiser ir, quem estiver interessado, eu sei que já parece que muita gente já confirmou presença, mas sempre é bom a gente reforçar aqui, a palestra da Vera Leão, muito interessante, e o pessoal com certeza vai gostar. 8 da noite lá no Centro Português, que é lá na Amador Bueno, né? Rua Amador Bueno. Muito bem. E o por hoje encerra, é isso? O de hoje, sim, encerra às 20 horas com a palestra. Aí amanhã, São Paulo. Amanhã, São Paulo com a Alta Corte Portuguesa. Amanhã, São Paulo, temos às 11 horas da manhã lá na Biblioteca Mário de Andrade, homenagem, uma coroa de flores ao Camões, ao Monumento de Camões que está lá. Iremos ter também as autoridades lá, iremos ter palestrante. O palestrante vai ser o secretário da Cultura do Estado de São Paulo. E depois vamos seguir com os outros. Agora também quero ressaltar aqui uma coisa, caro Biturão. É que toda essa renda que nós vamos obter neste Dia de Portugal de Camões, das comunidades portuguesas lá, na cidade, reverte tudo em prol da escola portuguesa, que isso é muito importante que a gente diga isso, porque a escola portuguesa é mantida pela comunidade luso-brasileira. E temos muitos dos alunos lá, isso realmente o Zé está mais uma vez de parabéns, porque manter uma escola não é fácil não. E a renda que obtivermos é em prol da escola portuguesa. Muito bem. Bom, então, o evento de domingo começa às 9 da manhã com a missa campal, lá com o Frei João do Valongo, né? Exatamente. Aí a missa deve se encerrar por volta de 10 horas, né? Isso. A missa tem um horário certinho, claro que vai começar tudo no horário. E aí, Orfeão do Centro Cultural. Explica pra gente aí, o Centro Cultural Português. O Orfeão é um coral. É um coral, né? É um coral mantido pelo Centro Cultural Português, o diretor cultural Otávio Santos, que é o nosso diretor cultural, que é encarregado dessa parte aí, sem dúvida nenhuma irá abrir e depois o seguimento com as solenidades, com a abertura. Eu acredito que esteja lá, já está confirmado o seu prefeito, o seu presidente da Câmara Municipal também de Santos, enfim, diversas autoridades, o nosso cônsul honorário, se Deus quiser, estará lá também, o comendador Arménio Mendes, o Zé, sem dúvida nenhuma, que é o mentor e o organizador. Marcado para 10h30. 10h30. Exatamente. A gente aí já na Praça Mauá mesmo, né? Sim, sim. No Largo Marquês de Monte Alegre. Monte Alegre. Que é onde está o santuário... no Marquês de Monte Alegre. Sim. Isso. Aquele conjunto arquitetônico é muito bonito. O Museu Pelé, a antiga Estação Santos Jundiaí e o santuário do Santo Antônio do Valongo, ficou muito bem para a nossa comunidade, porque lembra muito a arquitetura portuguesa. Né? Então ajuda também a dar um brilho diferente para a festa. E aí, vamos ver se inspira, né, um pouquinho mais o pessoal a visitar o Museu Pelé, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eles no ano passado já nos cederam, inclusive, os sanitários para a população que usa utilizar lá. Evento, né? Aí depois nós iremos ter a abertura, depois da abertura, o rancho folclórico Apaixonados pelo Folclore, o Vira para todos dançarem, com música portuguesa para todos, porque vamos ter coisas para todo mundo.
A seguir, nós temos o Rancho Folclórico Infantil da Escola Portuguesa, que é muito importante Verde para Gaio? todos nós. Não, Tem o Verde Gaio antes. tem a Verde Gaio antes, é verdade. Verde Gaio do Centro Cultural Rancho Português. Folclórico Verde Gaio, né? Do Centro Cultural Português de Santos. Depois, então, iremos ter a Escola Portuguesa. Depois, o grupo de fados, por acaso, que é uma coisa também muito importante, é um pessoal muito simpático. Esse grupo de fado é composto por descendentes de portugueses? Na verdade, são filhos e netos já, né, de cidadãos portugueses, que estão dentro do folclore português, atuam no folclore, mas também criaram, né, uma banda para fazer música popular portuguesa. O Marcos Vitor, do Verde Gaio, a Verinha e o Leandro, que é do rancho da Associação Atlética Portuguesa. E essa é uma coisa interessante. Eles começaram, né, fazendo a parte folclórica, agora fazem a parte folclórica e também migraram para a música popular. Que isso é muito importante. Depois iremos ter o grupo folclórico Cruz de Malta. Depois iremos ter, esta é uma estreia, Andressa, Mariano e banda. A Andressa Mariana é uma outra jovem que também começou a frequentar esse evento, porque já estamos na 8ª edição. Então, desde jovem frequenta esse evento e ela se empolgou de maneira tal que este ano ela está estreando com a sua banda, né, que também vai fazer músicas mais no estilo Roberto Leal, música popular, né, de Portugal. A seguir, iremos ter o grupo folclórico típico madeirense, que é uma coisa também muito fantástica, uma coisa completa. Típico madeirense do Morro de São Bento. Típico usado do Morro de São Bento. Isso mesmo. Em Portugal. Depois o Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Praia Grande. Depois esta cantora extraordinária, filha de portugueses, mas que canta e adora mais Portugal do que nós próprios. Marli Gonçalves, com os músicos Ricardo e Renato Araújo. E depois a apresentação do grupo folclórico da Associação Atlética Portuguesa. E depois também mais outra música, outra banda para o pessoal dançar e se divertirem à vontade, que é a banda Filhos da Tradição. Né? E depois... O rancho folclórico? Tricanas de Coimbra. Sim. Tradicionalismo. Tradicionalismo. Sem dúvida. Acho que, sem dúvida nenhuma, depois do Verde Gaio, é o grupo mais antigo aqui da Baixada Santista e até, por questão de dizer, até do Estado de São Paulo. Depois, para finalizar, vira livre para todo mundo dançar, brincar. Sim, vamos convidar todos ao palco. Né, para dançar um vira, um corridinho, um bailarico, um fandango. E aí fecha o evento. Fecha o evento. Com certeza vai ter muita gente. Parece que a previsão do tempo não é de chuva, não, é para o domingo. Sim, esperamos que não. Se espera. Vai esfriar esse final de semana, pelo menos aqui está. São Pedro tem que ajudar. Vamos rezar para Santa Clara, né, que é a santa que protege. E quando a fase é boa, né, as coisas parecem que acontecem. A fase de Portugal parece que é realmente muito boa, como eles estão explicando aqui, né, em todos os aspectos. A Portuguesa Santista até vai devagarinho recuperando um espaço aí, né, com uma reunião importante de empresários de um peso grande aqui na cidade, na região. E até o futebol, né? Portugal ganhou a Euro ano passado. Sim. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Você acha que não vai poder responder com muito... Vamos lá ver. Muita tradição, com muita competência, como eu também, não. Porque nós só vimos o Eusébio pela TV, por filme, enfim, né? Não deu para acompanhar mais de perto a carreira dele como a gente acompanha a do Cristiano Ronaldo, né? Eu não sei se o Vasco gosta de futebol ou não. Adoro futebol. Né? Acompanha futebol. Cristiano Ronaldo e Eusébio tem um... Eles tiveram Dá para escolher um, não? Eles tiveram uma fase diferente. O Eusébio foi um grande jogador, divulgou muito Portugal, foi realmente... era o Eusébio e Portugal. Era o Eusébio e Portugal. Quer dizer, ele foi realmente... Mas, na verdade, não conquistamos o terceiro lugar do mundo, em 1966. Isso. Não há dúvida que foi um êxito realmente extraordinário. E quero dizer aqui o seguinte, que eu assisti esse jogo e só não fomos campeões ou vice-campeões porque foi na Inglaterra e tudo estava indicado para ser a Inglaterra campeã, porque nós jogamos muito mais no Wimbledon lá na Inglaterra do que a própria Inglaterra e fizemos um gol legítimo e foi anulado. Quer dizer, então eu acho que o Eusébio teve uma grande fase. Eu não estou na dúvida. O Vasco teve mais sorte que nós porque ele teve chance, oportunidade de ver os dois, né, jogarem.
Eu só tenho acompanhado o Cristiano Ronaldo, o Eusébio vi só por vídeo, mas me parece que o Cristiano Ronaldo é um jogador mais completo. Ele não só tem os arranques que o Eusébio tinha, ele também é goleador como o Eusébio, só que ele tem o cabeceio que me parece que o Eusébio não tinha, o posicionamento dentro da área para cabecear. Então, acho que nisso o Cristiano Ronaldo é mais completo. Né? Eu me lembro de um jogo, eu morava ali na Princesa Isabel, encostado ao Santos Futebol Clube. E eu me lembro de um jogo Portugal e Coreia. Eu tinha um radinho de pilha, eu morava ali e passei em frente ao campo do Santos e Portugal está aos 20 minutos do primeiro tempo, está perdendo de 3-0 para a Coreia. Aí os jogadores do Santos perceberam que era português e me deram uma gozada, né? Claro. Aí, só que depois eu passei de volta. O Eusébio fez 4 gols e foi 5-3. De virada, mas era a Copa do Mundo, não? Copa do Mundo. Foi em 66. 66. Foi em 66. Quer dizer, então o Eusébio foi grande, mas eu concordo com o Zé. E até pelos títulos conquistados que nós temos tido ultimamente, não é? Eu acho que a Eurocopa foi alguma coisa assim? Foi alguma coisa de extraordinário. Eu fico na dúvida aí, mas os dois foram grandes. É verdade. Bom, e o futebol português, com o próprio país vivendo um momento importante, como eles confirmaram aqui, retificaram aqui, e agora parece que é o êxodo ao contrário, né? Os portugueses saíram de Portugal para o mundo, a grande maioria direcionada aqui à América do Sul e ao Brasil, principalmente, né? E agora tem uma situação meio que de retorno aí, claro que não na mesma proporção, porque é impossível, né? Evidentemente. Eu vejo isso tudo como ciclos. Ciclos, né? São ciclos. Já houve o ciclo em que a mão era de lá para cá, já houve um outro período que a mão era daqui para lá, anterior a esse. Recentemente, Portugal estava na crise e o Brasil estava bem. Hoje é o contrário. De maneira que os brasileiros estão indo para lá, para Portugal, mas eu queria deixar um conselho. Se pretende fazer a vida em Portugal, não vá sem planejamento. Faça um planejamento, estude bem o que vai fazer, com quem vai fazer, onde vai fazer, que é para não acontecer de dar com os burros na água, como dizemos lá, né? Eu acrescentaria uma coisa aí. Além do consulado poder dar uma orientação, não é do campo dele, além do consulado, mas não, o Zé dá sem dúvida nenhuma. Nós temos a Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo. E a Câmara Portuguesa do Comércio em São Paulo pode ajudar muito nesse sentido. Inclusive, temos um diretor lá que é filho do Presidente da República Portuguesa, o Nuno Rebelo de Sousa. E se alguma pessoa tiver alguma dúvida, também, além do consulado, temos a Câmara Portuguesa do Comércio em São Paulo, que pode ajudar muito nesse sentido. Mas não vão sair em planejamento, é importantíssimo. Bom, o consulado português funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às... Das 9h30 ao meio-dia e 30. De segunda a sexta? De segunda a sexta. 9h30 ao meio-dia e meia, está aberto ao público, enfim, quem precisar de alguma coisa. E o call center funciona até mais tarde, o call center funciona até às 4 horas. É na Avenida Ana Costa, lá no princípio da Avenida Ana Costa, no prédio do Sindicato do Comércio Varejista. Exatamente, é isso, né? Ana Costa 25, no 5º andar. Quem precisar, então, está lá a turma toda coordenada pelo Zé Augusto, né? O pessoal todo muito bem educado, os moços muito bem informados, enfim, atendem as pessoas com toda a tranquilidade. Olha que está sempre cheio ali, a gente passa lá, dá uma subida lá, toma um café. Mas não há reclamações. Não há reclamações. Realmente não tem por que ter reclamações, porque o atendimento realmente é muito bom. Algo mais a completar? O pessoal que então resolver e que tiver vontade de comemorar o Dia de Portugal aqui em Santos no próximo domingo, dirija-se no domingo pela manhã ao Valongo, né? Já tem um vasto calendário aqui. No Valongo, um outro atrativo é a parte culinária. Então, bacalhau, caldo verde. Faltou falar da parte culinária. Sopa de pedra, bolinho de bacalhau, sardinha portuguesa, né? Os doces as barracas vão ficar lá expostas, pessoal? Sim, à vontade. E isso é um dos atrativos também da festa. Tem muita gente que vai nesse evento só para comer, só para aproveitar da culinária portuguesa. Então é bom que se diga que todos esses pratos vão ser oferecidos tanto pelo grupo do Santuário do Valongo
quanto as barracas da nossa comunidade que vão estar espalhadas ali no entorno. Os preços eu acredito que vão ser bem convidativos, não vai haver exploração nesse sentido, mas vamos todos, nós conclamaríamos que vamos todos a assistir o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. O ano passado tivemos mais de 5.000 pessoas durante o dia, aproximadamente 8 a 10 mil pessoas. Quer dizer, então isto é muito importante um encontro da comunidade, das pessoas com melhores posses e com poucas posses. Aquilo ali vale tudo. E ali estão todos os empresários. Os empresários também vão lá comer a sua sardinha no pão, saborear o seu bolinho de bacalhau, o bacalhau na brasa, o caldinho verde. Vai ser um domingo cheio de alegria. Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Não percam no próximo domingo. E alguma referência especial ao Camões? Lá no evento? Provavelmente não. Sim, né? Sim, normalmente se faz pelo menos uma declamação, né, de algum poema de Camões e tal. Como em Santos nós não temos um busto, temos na Praia Grande, mas em Santos não temos não temos ainda um busto de Camões, nós fazemos a referência através da leitura de um poema. E fechando todo esse ciclo de comemorações no Dia de Portugal, na próxima semana nós vamos receber no Porto de Santos o navio Escola Sagres da Marinha Portuguesa, que vem não só para abrir para visitação pública, mas também para fazer um trabalho importante. Jovens que tenham a dupla nacionalidade entre os 18 e os 22 anos podem, neste evento, regularizar sua situação militar com Portugal, apenas comparecendo no evento que vai ser feito neste navio escola, nos dias 15, 16 e 17. Entre no site da Defesa Nacional de Portugal e vão encontrar. Muito bem. Zé Augusto, prazer recebê-lo aqui. Sucesso, né, nesses eventos que ainda restam para fechar as comemorações do Dia de Portugal, que acontece oficialmente amanhã, mas aqui na cidade de Santos, comemorações no domingo, lá no Valongo e se estendendo por toda a área central ali da cidade. Sucesso, parabéns, viu? Muito obrigado, sou eu sempre a agradecer a sua gentileza de nos receber e conclamo a minha comunidade que compareça também lá no dia 11 no Largo Marquês de Monte Alegre. Vasco Frias, foi um prazer recebê-lo aqui no... Prazer é todo nosso, contamos com o senhor lá para comer um caldinho verde, e a Bárbara também. Claro. Que será a nossa convidada e as câmeras também. Serão nossos convidados. Está todo mundo convidado aqui para a festa de domingo lá no Valongo, na área central da cidade de Santos, o Dia de Portugal. Nós vamos fechando aqui, né, agradecendo a Bárbara, claro, sempre também, e a você que nos acompanhou mais uma vez, juntos, segunda a sexta-feira ao vivo, 1h30 da tarde, nossa reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.